Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Tem pessoas que falam assim, tô com medo. Então vai com medo mesmo. Só que quando, na verdade, eu posso repreender esse medo. E não, eu não quero usar uma palavra assim, vencer o medo de. Eu quero repreender esse medo e apresentar ao medo Jesus. É uma pessoa que já venceu o medo. É é literalmente usar o recibo, né? Nosso recibo, nossa carta na mão, né? Jesus ressuscitou, tá aqui, ó, pá, medo. Não, mas Luísa, você não pode. Mas como é que... E é engraçado na minha vida o tanto de vezes que as pessoas perguntam para mim a seguinte frase: como é que você conseguiu tal coisa? Como é que você... Como se fosse uma fórmula. E na verdade, em todos os momentos da minha vida, me lembra muito Maria, porque eu falo, não é nada que eu consigo produzir. Não tem como explicar. Não tem explicação. Eu realmente fui agraciada e eu recebi. Mas então você não tem conhecimento para aquilo? Humanamente falando, várias coisas, não. Então, como que você conseguiu chegar até lá? Como que isso tudo chegou até a tua mão? Como que aquela decisão foi tomada? Quem que te colocou lá? Deus. Como é que se explica? Não sei. Mas você não teve medo, Luísa? Olha, se o medo tentou bater, na hora eu já me lembrei de quem eu sou e de tudo aquilo que ele me disse que eu posso ser e fazer. Então, tanto faz se o medo tentar falar comigo ou não. Então, é muito rápido. E uma coisa assim que, na minha vida, um testemunho para você que está me ouvindo, chega a ser prático. Porque tem vezes que... Tem gente que me manda meme, né? De, recém tirou a carteira. Você está no carro, né? E você fica, ai, meu Deus, eu vou passar entre dois caminhões. E quando, na verdade, eu fui falar para a pessoa falou assim, você não passa isso na tua cabeça? Eu falei, é claro que não. O que eu tenho a ver com os dois caminhões? Eu estou dirigindo o carro. Não, mas você não tem medo que os dois caminhões vão te fechar na mesma hora e você é pequenininha no meio dos dois caminhões? É claro que não. E, na verdade, na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Eu preciso receber a natureza divina e entender de que eu não tenho um espírito de medo me dominando, mas eu sim posso usufruir de uma alegria abundante, de uma ousadia, de uma garra, de uma coragem, de Deus que me impulsiona, né? Ele, Cristo em mim. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Por isso é assim que eu vivo, é assim que eu falo, é assim que eu ajo, é assim que eu governo, que eu abro, que eu fecho. E não baseado pelo que as circunstâncias estão. Porque senão eu fico o tempo todo, meu Deus, mas será que o Rômulo não tem medo? Porque eu tô com medo. Mas será que o Rômulo tem medo? E será que do nada ele vai pular em mim e vai me atacar? E, na verdade, não tem nada a ver. Na verdade, eu preciso receber. Eu preciso me submeter. Eu preciso apresentar a situação que está me dando medo. Mas tem um laudo dizendo que tem câncer e que vai morrer. Então, apresente Jesus Cristo a esse laudo. Repreenda toda a ação de Satanás, todo espírito de medo, todo espírito realmente maligno. E apresente. E lembre qual espírito você tem, quem habita em você, qual é a natureza que você tem. Porque nós temos uma natureza, nós temos uma posição e nós precisamos agir conforme essa posição. E é por isso que muitas vezes eu fico, não vou dizer confusa, né? E eu não quero usar a palavra, é por isso que eu fico com medo quando as pessoas têm medo, porque eu não tenho medo. Mas quando crentes, pessoas firmes em Deus, pessoas que pregam, pessoas que lideram, pessoas que orientam pessoas na palavra, de repente, pois é a economia. Pois é a política. Meu Deus, Covid. Sabe? E quando parece tão sutil. E quando a gente se deixa... É isso que você comentou nos outros episódios. Quando a gente se deixa ser dominado por aquilo, controlado, é literalmente anular tudo que Jesus fez. Não, Jesus nos deu saúde, pelas suas pisaduras vamos curar. Não, mas Deus é Covid. Você não está entendendo, né? E se a gente for colocar numa balança... Nem tem como colocar numa balança. Não tem como medir uma coisa e outra. Porque o que Jesus fez é bilhões, trilhões. Nem tem número para medir o que ele fez. E a gente fica... Não, então aqui eu não tenho medo. Eu prego, eu falo, eu vivo. Mas não, é que ali, né? E aquilo que você comentou, fugiu do meu controle. Então,
amanhã minha empresa pode ser fechada, porque a economia do meu país mudou. Tá, mas é a economia do teu país que está governando a tua empresa ou é Deus? Não, mas então o salário, né? Porque o salário... Tá, mas é Deus é o provedor do seu lar ou é o seu salário? E eu sei que talvez a gente entre numa linha muito tênue, né? Que pode realmente ter divergência na pessoa que está nos ouvindo, mas o que eu quero dizer é nós precisamos priorizar o que Deus diz. E eu preguei há um tempo atrás a respeito de medo, e eu tenho a impressão de que o medo é a certeza que o diabo coloca no coração das pessoas. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus de que pela fé nós podemos... Fé é a certeza das coisas que não se veem. Eu até separei aqui um versículo que diz de Noé, e o Espírito Santo me levou a pensar nisso, referente a Noé, porque eu falei, meu Deus, isso é verdade. Hebreus 11:1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aí em Hebreus 11, versículo 7, diz o seguinte: pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Você já parou para pensar assim, se pelo medo, Noé, quando foi avisado, ficou apavorado. Meu Deus do céu, eu fui avisado e agora Noé, por medo, se desesperou, se apavorou e matou toda a humanidade. Acabou a nossa história ali. Todo mundo morreu. Porque a única família que Deus tinha levantado para salvar a humanidade, né, a família de Noé, decidiu ter medo ao invés de ter fé e fim da história. Não teria nada, né? Nem a gente estaria aqui. E Deus sempre fala, mas pela fé. Faz sentido construir uma arca? Não. Faz sentido botar animal lá dentro? Não. E imagina Noé quando estava na porta, tá? E como é que eu vou fechar essa porta? E Deus vem e fecha a porta. Sabe, não faz sentido. Mas a gente precisa entender que nós precisamos viver a nossa vida pela fé. Fé em quê? Fé em Cristo. Fé naquilo que Ele fez. Fé naquilo que Ele disse. Tá, mas não faz sentido quem disse que precisa fazer sentido. A fé é para crermos. O nosso coração, até tem um outro versículo que eu estava lendo também a respeito de Filipe, eu acho que está em Atos 8, 36 e 37. Ali quando Filipe foi batizar o eunuco. E ele fala assim: seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. E o que eu amo aqui é se você crê de todo o coração. E isso descarta a emoção. Descarta Felipe tentar entender o que está acontecendo. Você precisa crer em seu coração. Então, a fé ela não está aqui no intelecto. Vamos juntar as pecinhas. Como é que vai tudo acontecer? Não. Eu creio em meu coração, na obra perfeita que Jesus veio em carne. Ele morreu e Ele ressuscitou para me salvar. E hoje eu posso ter uma vida abundante, uma vida plena em Cristo. Aqui na terra. Não somente quando eu morrer. Né? A gente já está vivendo a vida eterna aqui. Não é um dia quando eu morrer, quando ninguém mais vê a Luísa aqui, esse corpo aqui, a Luísa vai estar lá, linda, maravilhosa no céu. Não. Eu já posso usufruir disso, mas eu creio em meu coração. E o diabo é tão sujo, que aqui, quando dizem em Hebreus 11:1, fé, a certeza das coisas, né, a prova das coisas que não se veem, ele coloca na nossa mente um medo, que é a fé do diabo. Não entre no avião, ele vai cair. Não suba para falar lá num palco, você vai tropeçar. Não abre a tua boca, você vai falar mal. E a pessoa entra em pavor, é aquilo tudo que você falou, misericórdia, e ela tem certeza que aquilo vai acontecer. Quando, na verdade, fé é a certeza das coisas que não se veem em Deus. Cremos em Deus. Podemos usufruir, ter fé em Deus. E o diabo fica o tempo todo atrapalhando, tentando distrair, através da ignorância, através de uma dúvida, a respeito das coisas que a gente vive. E se você vive uma vida de medo, se nós vivemos uma vida de medo, sinto lhe informar, mas não tem como usufruir da obra de Cristo em sua totalidade. Por quê? Porque tem um espírito de medo te dominando. Você não está usufruindo. Existe uma vida abundante. Existe a possibilidade de crer em tudo aquilo que Ele te disse. Mas ao invés de você focar e viver por fé, você está focado num medo, focado numa mentira, focado numa dúvida, focado no que você está vendo. E isso é seríssimo. E é gigantesco. E eu rio porque... Esses dias eu até comentei com uma pessoa. Eu falei, eu rio porque eu vou chorar, né? Não, chorar não vou, mas eu falo, Espírito Santo,
eu preciso de Ti. Não tem como tirar Jesus, a verdade do Evangelho, a verdade celestial da nossa vida, em nenhum assunto, nenhuma temporada do Gades. Romanos 8, né, diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Né, são opostos, né? Se você está debaixo da influência do Espírito de Deus, você tem a certeza do amor de Deus por você, você é chamado filho amado. E se você permite ou você recebe um espírito de escravidão, né, que é o espírito deste mundo, que é o espírito daquele que aflige os que vivem na desobediência, essa coisa toda, eles vivem atemorizados. Né, eles vivem com medo, com pavor. E esse foi mais um episódio do Gades. Graças a Deus é sexta-feira. Para nós é uma honra ter você aqui conosco acompanhando. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar a tua vida através de cada episódio. Continuem abençoados.